Senhor, pastora Kelly e pastor Humberto. É uma honra e um privilégio muito grande tê-los aqui conosco. Paz do Senhor, a honra é nossa estar aqui com vocês. Prazer é nosso, é uma alegria imensa estar com vocês hoje aqui à tarde, Thais. Eu queria que vocês começassem contando para nós, para quem nos acompanha, um pouco da história, do início de tudo, de como começou quando vocês se conheceram. Para quem não sabe, hoje o pastor Humberto e a pastora Kelly desenvolvem um trabalho nos Estados Unidos e nós queremos saber como começou tudo isso. Olha que a história é longa, hein? Que na verdade, a minha história é um pouco diferente da pastora Kelly. A pastora Kelly já nasceu em um lar evangélico, é a terceira geração de família evangélica. Então ela já nasceu na igreja, diferente a minha história, que me converti aos 23 anos. Então Jesus me resgatou aos 23 anos e eu comecei a minha caminhada cristã lá na Adna Central. E lá nós nos conhecemos, nos tornamos bons amigos primeiro. Nós tínhamos uma mocidade muito abençoada, muito ativa, da qual tem alguns membros aqui da Adna Goiabeiras, o Ivo Júnior, a Jéssica, o Atílio, o Celcinho, a Bruna. Era uma galera muito animada. E nessa mocidade nós nos conhecemos, nos tornamos primeiro bons amigos, né, amor? Bons amigos, depois começamos a nos olhar de forma diferente, noivamos e casamos. E quando vocês se casaram, já tinha essa chama no coração ardendo pela missão ou ainda era algo utópico? Não, já existia. Eu vou deixar a Kelly falar a parte dela, né, desde a infância, mas inclusive um mês antes de nós nos casarmos, eu estava fazendo missão em Angola. Já era missionário na África, e estava trabalhando na África e também desenvolvia vários trabalhos missionários aqui em Cuiabá. Nós fazíamos parte de uma ONG na época chamada Nação para Cristo, ao qual Deus me deu a graça de participar da fundação. Então distribuíamos Bíblia praticamente para o mundo todo, alimentos, projetos sociais. E antes de me casar, alguns meses antes de nós nos casarmos, eu estava na África fazendo missão, em Angola. Na verdade, é um projeto que Deus projetou para as nossas vidas, né? Primeiro individualmente foi nos revelando e depois como família. Mas eu cresci sabendo que eu tinha esse chamado. Algumas vezes não aceitando um tanto e depois amadurecendo isso e criando um entendimento. Mas a primeira vez que eu pessoalmente ouvi uma profecia que eu me lembre, porque minha mãe ainda gestante, Deus já falava sobre isso, que ela estava gestando uma criança que seria missionária, que levaria a palavra, mas que eu me lembro pessoalmente, eu tinha 13 anos de idade, né? Então, foi uma vida e foi interessante porque aos 13 anos essa profecia em especial que alguém veio e profetizou sobre a minha vida falava sobre os Estados Unidos, que é onde nós moramos hoje. E essa profecia foi muito específica, dizendo que eu iria para os Estados Unidos e na época a irmã que Deus usou para essa profecia, ela nem falou o país, porque ela não sabia. Ela descreveu a bandeira americana. Ela Era uma falou irmã que muito simples, né? é uma irmã muito simples, e ela falou que enquanto orava por mim, ela via essa bandeira diferente, ela começou a descrever, e aí meu pai entendeu que era bandeira americana, pegou num livro a bandeira americana e mostrou para ela e perguntou se era aquela bandeira que ela tinha visto, e ela confirmou. Então, eu particularmente escuto isso muito claramente aos 13 anos, foi a primeira vez, mas cresci sabendo disso, porque a primeira profecia que se falou sobre isso, minha mãe ainda estava comigo na barriga, né? Como diz, eu estava no forninho sendo gerado e Deus já falou sobre isso. E aí eu fui crescendo sabendo disso. E aí, como toda criança, adolescente e jovem na igreja, algumas vezes com muito entusiasmo, outras vezes falando, não vou fazer isso não. E aí Deus vai direcionando até que realmente a gente vem viver tudo que Deus tinha planejado para a gente. Então, Thaís, a gente conversando agora aqui, eu me lembrei de um fato muito interessante. Nós éramos novos convertidos na igreja e nós estávamos numa campanha de oração. E eu me lembro que o pastor Ivo Júnior estava comigo, estava eu, o pastor Ivo Júnior, estava conosco um tio e mais um outro pastor. E nós estávamos orando, fazendo uma campanha, e em uma das madrugadas, nós começamos a interceder pela direção do Espírito Santo por um orfanato na África. Que nós não sabíamos qual era esse orfanato, nós não sabíamos qual era o país,
mas nós começamos num momento muito profundo de intercessão, ao ponto de todos nós começarmos a chorar, e nós sabíamos que era o Espírito Santo que nos inspirava naquela oração. E passando alguns anos, como eu falei para você, antes de me casar, eu visitei esse orfanato em Angola. Nós fomos lá levar computadores, bíblias, uniformes. Então, essa missão, geralmente não, sempre começa no coração de Deus primeiro. Sim. E conforme a gente vai buscando, se aproximando, Deus vai revelando os planos deles para nossas vidas. Então, eu me lembrei agora desse fato. O Ivo Júnior, o pastor Ivo Júnior, estava conosco e foi assim algo muito marcante da nossa juventude, até porque vê depois Deus cumprindo e a gente podendo ir lá no país que Deus tinha nos feito interceder alguns anos antes. E contemplar, né, o agir de Deus nas nossas vidas. E tem muitos jovens hoje em dia que às vezes recebem uma promessa de que Deus vai fazer algo, Deus vai mover algo para eles, e eles não têm paciência, né, não conseguem esperar no Senhor, confiar no tempo do Senhor. E às vezes eles ficam tão angustiados que acabam saindo da presença do Senhor e falam assim: ah, mas Deus não cumpriu a promessa. Não é que Deus não cumpriu a promessa, a pessoa não perseverou, né? Até o momento. Porque toda promessa passa pelo processo do tempo, né? Então nós estamos vivendo hoje promessas que Deus nos fez há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mas como você mesmo disse, o importante é perseverar e continuar perseverando. E, na verdade, o tempo é um fator de aprimoramento mesmo, né? De conhecer a Deus. Porque algumas coisas Deus nos fala para que a gente entenda aonde Ele quer nos levar, mas eu sempre falo que Deus nunca nos dá a imagem completa, né? Deus vai nos dando pequenos relances daquilo que Ele tem para a gente, na medida que a nossa caminhada com Ele vai se intensificando, ou seja, nós vamos conhecendo mais, ouvindo melhor. Cada experiência que a gente vai tendo com Deus, isso vai se descortinando. Então, é como se Deus nos falasse, a gente tem ali alguns indícios do que Ele vai fazer, e durante toda a nossa jornada com Deus, a gente vai vendo mais e mais. E, na verdade, hoje a gente vive muitas coisas e ainda temos muitas profecias de Deus que ainda não vivemos e ainda estamos aí esperando esse tempo acontecer para que possamos viver. Então, é uma jornada. A vida com Cristo é uma jornada, né? E em que ano vocês se casaram e começaram já a se planejar para viver essa missão? Essa missão. Nós nos casamos em 2008. Assim, Thaís, eu acho que antes de nós nos casarmos, nós já tínhamos essa noção, essa convicção de que Deus ia nos enviar para algum lugar. E a gente ainda solteiro, nessa época eu nem namorava com o Humberto, volta e meia o pastor Ivo Júnior falava para mim: parece que você quer ir embora logo, que você volta e meia fala isso. Eu falo, não é que eu queira ir, porque de certa forma, na verdade, eu nem queria, né? A gente gosta de estar no aconchego, no conforto do nosso lar. Mas é que realmente sempre foi muito real. E o pastor Humberto não mencionou, mas com ele é bem interessante, porque ele falou que a gente tem uma história diferenciada no sentido de conhecer a Deus, né? Eu nasci num lar cristão, claro que tive o meu momento de encontro, porque todo mundo tem. Mas o dele, quando ele se converteu, no momento da conversão, Deus já falou para ele sobre o projeto missionário. E é interessante que quando ele ouviu a primeira profecia, ele nem compreendia exatamente o que era aquilo. Que Deus ainda falava com o homem. Porque literalmente a primeira oração que fizeram por mim, a primeira profecia, a primeira vez que eu ouvi Deus já me falou da África, já me falou dos Estados Unidos, o chamado pastoral. E eu tenho que confessar aqui diante de todo mundo que eu não entendi. Achei aquele momento muito estranho, mas ao mesmo tempo aquele momento capturou meu coração. E lá no fundo da minha alma eu sabia que era aquilo que Deus tinha para mim. Mas Deus continuou falando repetitivamente, especificamente sobre a América, que Ele iria nos enviar para os Estados Unidos. O nosso plano era nos mudar para a África do Sul. Até o momento que nós fizemos uma visita aos Estados Unidos e visitamos o nosso atual pastor, o nosso pastor que nós temos uma aliança, que é o pastor Evans, lá em Tampa, na Gator. E no primeiro momento que nós nos encontramos, e de imediato ele já nos convidou. Foi engraçado porque ele fez a pergunta, né? A gente falou que era envolvido com missão, e aí nessa conversa com ele, nós, quando nos encontramos pela primeira vez com o pastor Donald Evans, ele perguntou como que a gente trabalhava, como que era a nossa igreja, a gente falou sobre missão, e realmente a gente estava
meio que quase que certo que mudaríamos para a África do Sul, então nós estávamos nos organizando em termos de burocracias e coisas que você tem que organizar, logística. E aí comentamos com ele, falamos, olha, a gente inclusive está agora mudando para a África do Sul, vamos aprender inglês, queremos mudar, já estamos com um projeto. E nesse momento a gente estava conversando com ele com um tradutor. E a gente até mencionou, quem sabe da próxima vez a gente possa conversar com você sem o tradutor, porque a gente está planejando ir fazer essa escola de inglês e tal. E ele falou, não, venham estudar inglês aqui. E aí foi quando Deus começou a mudar a nossa história e realmente nos direcionar, e a gente começou a ver a mão de Deus muito claramente. Passamos um tempo em oração, né, após esse convite do pastor Donald Evans. Passamos alguns anos ainda orando e pedindo confirmação, porque era uma decisão muito séria. Nós íamos mudar totalmente a nossa história. Porque eu tinha um emprego de muitos anos no setor público. A Kelly, ela era assessora de um juiz também. Para quem não sabe, a Kelly é advogada. E eu era assessor parlamentar. Então nós tínhamos uma certa estabilidade, sabe? E é uma decisão muito difícil deixar tudo isso para trás para seguir aquilo que Deus estava nos direcionando. Mas naquele momento nós recebemos o convite, nós entendemos que era a direção de Deus, buscamos isso em oração e começamos a nos preparar. E engraçado que nesse meio termo veio visitar a nossa igreja aqui na Adna um pastor chamado Fred Berry. Não sei se vocês já ouviram falar, ele era porque ele faleceu no Covid, em memória do pastor Fred Berry. Ele era um dos pastores da Missão Azusa, na Avenida Rua Azusa, lá em Los Angeles, onde começou todo o movimento pentecostal. Lá existe uma missão e ele era um dos pastores dessa missão e esteve visitando a nossa igreja. E ele, mais uma vez, nos confirmou que nós iríamos ser enviados para os Estados Unidos. Deus o usou para confirmar. E na palavra que ele nos entregou, ele viu ele falou que viu uma palavra sobre nós, e a palavra era gateway. Que enquanto ele orava por nós, ele viu sobre nós uma palavra chamada gateway. E gateway, a tradução para o português, é portal, onde as pessoas vão e pessoas vêm, onde as pessoas... Ele falou que muitas pessoas iriam para lá e muitas pessoas viriam para cá através desse gateway. E claro que não é coincidência, mas é o nome da igreja que nós servimos lá, é Gateway Christian Center. E isso veio acontecer 5 anos depois dessa profecia. Então, tudo foi assim cuidadosamente preparado por Deus, até para que nós não tivéssemos muito medo, porque medo a gente tinha um pouco, né? Porque a mudança, não tem como não ter nós medo, não somos super-heróis, não somos os reis, o dono da fé. Claro que nós confiamos no nosso Salvador, sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós, mas eu creio que Deus foi nos mostrando, assim como a Kelly falou, gradativamente os planos dele, e com isso a gente se sente mais, com as experiências com Deus, a gente se sente mais seguro também para tomar as decisões que ele já tem traçado para nós. E é interessante porque, por exemplo, como foi dito aqui, a gente sabe que não é coincidência a igreja chamar-se Gateway. Na verdade, acredito que quando Deus mostrou para o pastor Fred Berry, também era uma visão literal, não só espiritual na questão de ser esse portal, mas a gente não tinha esse entendimento. E quando nos mudamos também, de imediatamente, a gente não se lembrou disso. Não lembramos dessa profecia. Nós não lembramos dessa profecia. A gente sabia o nome da igreja, nos mudamos, tudo certo. E nós já estávamos lá praticamente, acho que 1 ano, ou um pouco mais que um ano. E aí, Humberto, ele tem um caderno onde ele escreve experiências com Deus, promessas que Deus fez. As profecias. Porque a nossa memória é muito traiçoeira, né? Muitas vezes a gente esquece de fato aquilo que Deus faz. E eu não sou tão organizada nesse ponto, mas ele é muito organizado. Então, ele põe a data, ele põe o momento que a gente estava, o que Deus falou para a gente. E isso é bom também, porque nos dias de luta, você vai lá trazer a sua memória, sabe? Como exatamente, né? E é como o salmista fala, né? Que a gente fala com a nossa alma, ou seja, a gente faz com que o nosso espiritual domine as nossas emoções nisso, trazendo à nossa memória as promessas, aquilo que não dá esperança. E numa dessas vezes a gente estava lá e o começo foi bem difícil. E a gente até fala que por algumas vezes a gente chegou a conversar, será que não é melhor a gente ir embora? Será que está certo? Será que a gente entendeu certo?
Será que realmente esse era o tempo? Porque tem muitas dificuldades. E num desses momentos muito difíceis, ele foi rever aquilo que Deus tinha falado para trazer esse alimento que precisava. E nos deparamos com esse dia. E aí ele veio e mostrou para mim e falou, olha isso aqui, a gente nunca tinha se atentado, é o nome da igreja também. Então, a gente teve muita convicção de que Deus tinha nos chamado. E agora, no próximo ano, em março, vai fazer já 10 anos. Mas eu posso falar para você e para todos aqui que foi a melhor decisão que nós tomamos, porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É melhor do que segurança profissional, é melhor do que segurança ministerial, é estar na presença de Deus. E nós não temos dúvida que nós nos movemos para o centro da vontade de Deus. Então, por isso que nós não nos arrependemos por nenhum segundo. Foi fácil? Não foi fácil. Teve problema? Um monte. Mas olhando para trás agora, todas as adversidades que nós enfrentamos, Deus é fiel e nós não sucumbimos em nenhuma. Em todas, Deus nos deu a vitória. Porque era o plano dele, não era o meu plano nem o plano da Kelly. É importante vocês falarem desse assunto, sobre as dificuldades, porque as pessoas às vezes olham de fora e acham que assim, eles são pastores, foram enviados para um país maravilhoso, mas vocês foram convidados por Deus a nadar em águas profundas. Porque nadar em águas profundas é confiar totalmente naquilo que Deus pode fazer. Porque vocês não foram tirados daqui em uma situação, nossa, eles estavam precisando de alguma... Não, vocês estavam no auge da vida profissional, da vida ministerial, e vocês foram convidados por Deus para enfrentar um desafio. Então, quem olha de fora, às vezes pensa que é fácil, mas não é fácil seguir a vontade do Senhor. Por mais que a gente tenha certeza que Ele está conosco. Tem as dificuldades, né? E todas essas dificuldades Ele vai ajudar a gente a superar. Só que realmente não é fácil. E é Não o que a só- palavra de Deus nos fala, e esse versículo bem muito forte no coração, que é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos, em todas as nossas fases da vida, vamos ter adversidades. Mas nós precisamos saber que Jesus venceu e por Ele ter vencido, nós vamos vencer também. No centro da vontade de Deus, a gente encontra, sim, desafios. Deus nos deu garantia de vida fácil. Ele nos deu garantia de que no centro da vontade dele seremos vitoriosos. Que no centro da vontade dele vamos ver o agir dele. Que no centro da vontade dele é ele quem peleja por nós. Mas em todos esses a gente vê claramente que há lutas. Em todos esses a gente vê claramente que há desafios. E qual é o maior testemunho, a maior vitória de vocês nesses anos todos, se dedicando a estar no centro da vontade de Deus? Qual é a maior milagre que Deus fez na vida de vocês? Olha, tem um milagre que é o nosso maior milagre, isso eu não tenho ideia fácil de encontrar o maior milagre, mas a maior vitória, para falar a verdade para você, é a paz. Amém. Porque a gente vive essa paz que excede todo entendimento humano. Que, como nós falamos, os problemas vieram, as barreiras, as dificuldades, mas essa paz sobrenatural sempre esteve conosco. Então eu acho que essa é uma grande vitória, acho que é a a maior. razão de não desistirmos, né? Porque até teríamos razões para dizer, não, vamos embora, ou não vamos continuar. Mas aí vem a paz de Deus e nos fala, não, permanece. E o milagre, o maior milagre, você viu agora há pouco aqui no backstage. Para quem não sabe, eu e a Kelly, nós completamos agora 15 anos de casados. E desde quando nós nos casamos, nós viemos tentando engravidar. Alguns anos depois de casados, nós tivemos uma gravidez, que foi uma gravidez onde nós perdemos o nosso neném, né? Então, uma gravidez que foi interrompida. Inclusive, foi um momento muito difícil, que mais uma vez eu estava na África, eu estava em Moçambique, e a Kelly estava aqui em Cuiabá, e não consegui voltar para casa em tempo hábil por conta de avião, de voo. Foi um momento bem difícil, mas naquele momento Deus nos prometeu essa vitória. E eu me lembro que no meio desse turbilhão em Moçambique, estava comigo outros pastores, outros missionários, e Deus falou muito comigo, sabe? Falou que Ele estava conosco, que Ele mesmo estava cuidando da Kelly em Cuiabá, para mim não me se preocupar. E que aquele filho, Ele tomou para Ele, que era dele, mas que um dia nós iríamos encontrar com Ele novamente no céu. E aquilo tudo foi acalmando a nossa alma, o nosso espírito.
E eu consegui voltar para casa, acho que um dia ou 2 dias depois da cirurgia da Kelly. E depois disso nós passamos por um processo de restauração também das nossas emoções e pouco tempo depois buscamos novamente engravidar. E isso foi prolongando, foi demorando. Não demorando, eu entendi, não era que Deus estava demorando, Deus estava caprichando. E nós mudamos para a América e lá nós começamos a buscar tratamentos, entender o que estava acontecendo com o nosso organismo, até porque a nossa idade também já estava, nós estávamos ficando não velhos, mas mais velhos por questões Experientes. reprodutivas, né? E ao ponto, nessa caminhada, Thaís, de que alguns médicos até nos sugeriram a adoção. Ó, vocês já estão com uma idade avançada, talvez vai ser muito difícil, alguns falaram, eu já entendo que não dá mais tempo. E sabe, do fundo do coração, eu e a Kelly, nós conversamos, nós não temos problema nenhum com a adoção. Nós achamos o amor de adoção um amor lindo, até porque todos nós somos adotados. Jesus nos adotou. Então não era uma má ideia. Do fundo do coração. Até oramos a respeito, né? Não é uma ótima sugestão, só que não era o que Deus tinha nos falado. Porque Deus vem nos prometendo um filho desde antes de nós nos casarmos. Ele já nos prometia uma menina. E antes, nós éramos noivos e nós já sabíamos que teríamos a Sofia. Ela já tinha o nome de já Sofia. Já era o nome Sofia. Inclusive, eu me lembro de estar em Angola, em cima de uma montanha. Nós éramos noivos e eu já orava pela Sofia. Nossa. Então, e como eu falei, não era uma ideia ruim a adoção, mas não era o que Deus tínhamos para nós. E nós começamos a orar e nós falamos, não, mas o médico sim pode dar o diagnóstico, ele está usando o conhecimento dele, mas a palavra final é de Deus, não é? A última palavra sempre é de Deus. E nós nunca deixamos de crer que nós teríamos uma filha. E aprove a Deus que em 17 de fevereiro desse ano a Sofia nasceu. Então, se você me perguntar qual o maior milagre, sem dúvida nenhuma, foi o nascimento da nossa filha. E essa experiência, Kelly, para a visão de um homem, ela é um pouco diferente de uma mulher. O tempo de espera, como que foi para você passar por todo esse processo de espera até a chegada da Sofia? Na verdade, eu falo que é um processo de realmente colocar o foco naquilo que Deus fala, né? Naquilo que Deus promete e conhecê-lo, buscar conhecê-lo mais para saber que quando Ele fala, Ele cumpre. E é claro que você vai passando o tempo, você vai tentando alternativas, elas não vão funcionando. É até, de certa forma, natural, uma questão de ansiedade. Mas a gente sempre deixou isso muito no altar de Deus. E nos momentos de maiores desafios, onde nós éramos desencorajados, eram dito palavras que sugeriam que isso não aconteceria, eu falo que também Deus sempre teve o cuidado de vir e nos mostrar que Ele continuava zelando pela palavra dEle. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, nós recebemos um diagnóstico bem contrário, sabe? Que não daria mais. E claro, eu e a Kelly, nós sentimos aquela palavra, ficamos por alguns instantes tristes, instantes, não foi nem horas, foi instantes. E eu falei para a Kelly, se arruma, toma um banho, que nós vamos fazer algo nessa tarde. Ela se arrumou, e eu me lembro que eu fui numa loja de roupa infantil, lá nos Estados Unidos. Eu comprei um lindo vestido, o mais bonito que tinha na loja, e comprei uma caixinha de acrílico, e eu guardei aquele vestido na caixinha, e nós oramos, eu falei, meu amor, a última palavra não é do médico, é de Deus. E no dia que nós revelarmos o sexo da nossa filha, nós vamos abrir essa caixinha. E nós não sabíamos se nosso filho ia ser menina ou menina, mas nós tínhamos a promessa que seria uma menina. E essa caixinha com esse vestido ficou guardado por 5 anos. E para honra e glória de Deus, nós abrimos ela no dia que nós revelamos na igreja o sexo da Sofia, que seria uma menina. E ela usou o vestido já. E a primeira vez que ela usou foi no primeiro Dia das Mães, que foi desse ano. Ela foi no Dia das Mães com o vestido. Deus seja louvado pela vida de vocês e por esse testemunho e pela vida da Sofia. Amém. E eu queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho mais sobre o que é o Ignite, né? Que é o Ignite Brasil agora, que vai ser lançado. E eu queria que vocês contassem um pouquinho de como é esse projeto. O Ignite School of Ministry, que é uma escola de ministério,
que a sede dela é em Gainesville, na Flórida, fica aproximadamente 1h30 de Tampa, que é a cidade que nós moramos, que o fundador é o pastor Mark Vega, que já esteve conosco aqui na Adna, em Cuiabá, algumas vezes e vai estar outras vezes. E aconteceu vários milagres que nós conseguimos acesso a ele. E por um milagre de Deus, eles resolveram abrir uma filial dessa escola de ministérios aqui em Cuiabá. E é o que nós estamos trabalhando arduamente. O pastor Edivaldo, os ministérios da igreja, já estamos construindo os alojamentos, onde as pessoas vão, os alunos vão ficar alojados, porque vai ser uma escola integral, que vai durar um ano inteiro, então os alunos realmente vão ter que ficar internados lá, por conta do treinamento que vão receber, treinamento teológico, libertação, treinamento prático de missões, vão ter viagens missionárias durante esse ano, onde eles vão praticar treinamento ministerial. Então nós vamos, essa escola de ministério tem o intuito de preparar ministros, preparar pastores, preparar missionários, preparar profissionais liberais, porque nós entendemos que o reino pode ser propagado em todas as áreas. Não precisa ser só dentro da igreja. Nós podemos preparar missionários que vão atuar no governo, na esfera governamental, missionários que vão atuar nas empresas, empreendedores, empresários. E essa é a ideia da Ignite School, da Ignite Brasil agora. Preparar jovens para o ministério do Senhor Jesus. Se você sentir no seu coração que tem um chamado ministerial, entre em contato aqui com o pessoal do Goiabeiras, com a Thaís, com os obreiros dessa igreja e busque informações, porque eu sei que ainda existem vagas disponíveis para quem queira fazer também essa escola de ministério. Seria um sonho se na nossa juventude a gente pudesse ter acesso a isso. É um treinamento, poderíamos até dizer, de certa forma, intensivo. E a gente sabe, é bíblico, né? A palavra do Senhor fala que no fim dos tempos, o tempo seria abreviado. E a gente vê claramente que o Senhor Jesus está às portas. A vinda do Senhor é uma realidade, mas em contrapartida a gente tem uma missão também, que é a missão de fazê-lo conhecido, de levar esse evangelho, que é o evangelho genuíno de salvação, de libertação, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens ou para os pais de jovens que querem entrar na missão, que querem cumprir esse propósito do Senhor para a vida deles, o que eles podem fazer, como eles podem se aperfeiçoar e se deixar cumprir a vontade do Senhor. Qual é a nossa maior missão? É pregar o evangelho, é buscar as almas. Claro que Deus nos dá, sim, profissão, Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos, nós crescermos profissionalmente em todas as áreas, mas a nossa missão é o reino de Deus, é a nossa primeira missão, é o reino de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E buscar viver um relacionamento com Deus, né? Buscar conhecer Deus, não de ouvir só falar, mas de se relacionar com Ele. E Deus está disponível para se relacionar em qualquer idade. Às vezes a gente acha que Deus, a gente fala assim, quando eu tiver a maturidade de alguém. Não, Deus relaciona-se com você na infância, na sua juventude. Então, você jovem que tem um chamado, que está nos assistindo, mas que você tem todas as suas inquietações da juventude, todos os seus questionamentos, deixa eu te falar, Deus entende perfeitamente. Você pode se abrir com Ele, você pode chegar e se aproximar a Ele, e Ele vai te trazer as respostas que tem te inquietado. E aos pais, né, o que a gente pode dizer é o que o pastor Humberto já falou: o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho é ensiná-lo a buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E assim como nós temos o desejo de investir em nossos filhos para que eles sejam grandes seres humanos, que nós tenhamos essa consciência e o desejo de investir para que eles sejam servos e embaixadores do reino de Deus. Exatamente. Amém? Eu estou muito feliz de ter conversado com vocês aqui. Prazer foi Vou sair nosso. daqui muito edificada hoje. Foi Eu uma tenho grande certeza honra. que as pessoas que estão nos assistindo também vão ser edificadas por esse testemunho tão maravilhoso. E eu peço que a Deus, assim, que abençoe vocês sempre, que continue Amém. dando graça, sabedoria, Amém. inteligência e discernimento para continuar cumprindo esse propósito tão maravilhoso que Deus entregou nas mãos de vocês. Amém. Amém. O Amém. prazer Muito foi obrigado. nosso. A honra foi Obrigada. nossa e foi uma grande alegria. Quero agradecer ao pastor Adilson pelo convite, a pastora Fátima, o Ivo Júnior
e todos os ministros da igreja. Muito obrigado, Amém. Thaís. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada.